Boa tarde. Eu sou Reginaldo Bispo, militante da Organização para a Libertação do Povo Negro, OLPN. Atuo no movimento negro desde 1973. Durante 40 anos, eu fui membro atuante, dirigente do Movimento Negro Unificado, MNU, e hoje eu atuo na campanha pelas reparações históricas para o povo negro, pelo escravismo e pelo colonialismo no Brasil e nas Américas. Eu estudei economia na Unicamp e a minha vida foi de militância política no movimento negro, no movimento sindical e no movimento partidário. Esse vídeo eu estou fazendo para responder algumas questões que a aluna Ana Lívia, do 9º ano do Colégio Clemente Pavan, faz a respeito da consciência negra. Pois bem, o motivo de se criar um dia da consciência negra foi a busca por uma data alternativa ao 3 de maio, que nós entendíamos ilegítima, já que vários historiadores apontam que em 1888, no dia 3 de maio, menos de 5% dos escravizados ainda eram mantidos cativos. A maioria tinha rompido com a escravidão após a Guerra do Paraguai, quando o Brasil perdeu o controle das forças de repressão e as fugas em massas passaram a ocorrer de uma maneira muito frequente e muito forte. O motivo da busca por uma data alternativa é porque nós entendíamos que aquelas comemorações à Princesa Isabel não faziam sentido. Pintavam a princesa como se fosse uma verdadeira santa. E o nosso entendimento é que a luta do próprio negro pelo escravismo é que teve um papel fundamental para o fim daquele sistema de produção. Em 1970, um escritor do Rio Grande do Sul lança um livro chamado Quilombo dos Palmares, e esse livro chama a nossa atenção porque o Quilombo dos Palmares surge em torno de 1630, resiste a várias investidas dos portugueses, dos holandeses e, finalmente, do Domingos Jorge Velho. E resiste até 1695, quando Zumbi é morto. Por esse simbolismo, por isso significar a nossa forma de resistência e luta contra o escravismo e pela liberdade, nós entendemos que Zumbi era essa figura, expressava esse sentido que para nós era muito caro, e a necessidade de afirmação do nosso povo enquanto um povo que não aceitou passivamente a escravidão, que lutou na África e lutou no Brasil durante todo o período em que isso ocorreu para acabar com a escravidão. Mas a experiência mais fantástica e mais valorosa, com o intuito de acabar com o escravismo e criar aqui uma nação de iguais, foi o Quilombo dos Palmares e sob a liderança de Zumbi dos Palmares. Alguns estados e alguns municípios ainda não oficializaram a data.
Os motivos disso, assim como nacionalmente, os motivos disso é a alegação de que já há datas comemorativas e feriados demais, sejam eles históricos ou sejam eles religiosos. O fato é que as elites do dinheiro no Brasil nunca engoliram qualquer propósito que venha com o intuito de aumentar a autoestima e organizar o povo negro. Então, essa é uma luta que nós vimos travando desde os anos 70 e que vamos continuar travando durante os anos vindouros. O racismo no Brasil é um fato hoje bastante comprovado pelos institutos de pesquisa, pelas universidades. Só para ter uma ideia, antes da pandemia, nós tínhamos 650 mil vítimas de homicídio por ano no Brasil. A maioria das vítimas eram jovens, entre 14 e 21 anos, e mais de 85% eram jovens negros, na sua grande maioria mortos pela omissão do Estado ou pelas próprias armas do Estado, pelas armas da Polícia Militar, das polícias, enfim, e a maioria sem passagem pela polícia e sem culpa formada. Todo mundo conhece inúmeros casos de morte de crianças, de jovens e de inocentes no Rio de Janeiro por balas irresponsáveis, perdidas de maneira irresponsável pelos agentes de segurança que entram na periferia atirando de qualquer maneira e considerando todos os moradores inimigos, especialmente se são pretos. Mas, por outro lado, os números da pandemia também dão conta que nos mais de 600 mil mortos por Covid, a grande maioria são de negros e indígenas, portanto, pessoas da periferia, pobres, com menos recursos, sem emprego, desnutridas, com problemas de todo tipo, o que favorece, com a falta de vacina e com a falta de uma campanha de orientação, favorece que essas pessoas morram. Hoje, nós seríamos alguma coisa em torno de 54% da população do Brasil. Alguma coisa em torno de 114 milhões de pessoas. Até há muito pouco tempo, não haviam muitos negros exercendo dentro da universidade, por exemplo, já vamos tocar na questão das cotas. E no serviço público, ou na iniciativa privada, exerciam as funções mais degradantes, pior paga, onde se exigia um maior esforço físico. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas negras se encontram desempregadas ou iniciando algum tipo de empreendedorismo para poder sobreviver, já que o mercado de trabalho, em momentos de crise, sempre, em toda a história do Brasil, demitiu primeiro os negros e os readmitiu, por último, quando a situação econômica do Brasil volta à normalidade. Pois bem, até 20 anos atrás, a presença do negro enquanto aluno ou enquanto professor dentro das universidades era simplesmente nula. Era um ou outro. Eu mesmo sempre tive quase que sozinho nas várias salas e disciplinas que eu estudei, seja no colégio técnico,
de Química, seja nos meus 4 anos de Unicamp. O que isso quer dizer? Que professores, então, não havia praticamente nenhum, era um ou outro, de forma isoladíssima. Ora, hoje, as estatísticas dão conta que alguma coisa em torno de 15% a 18% dos estudantes das universidades públicas são negros. E esse número também aumentou nas escolas particulares, com o advento daquelas diversas formas de financiamento implementadas a partir de 2003, 2004. Bom, isso ainda não corresponde a uma presença significativa de professores nas várias universidades estaduais e federais. Os professores hoje são em torno de 2%. E no mercado de trabalho na iniciativa privada, a presença de lideranças é muito pequena, alguma coisa entre 3% e 5% ainda, apesar do número bastante representativo de negros formados em todo tipo de profissão nas mais diversas universidades. Portanto, nós esperamos que haja um equilíbrio, uma presença mais forte do negro nos anos vindouros, por essa formação, por muitos que estão fazendo mestrado, doutorado, por muitos que têm feito pós-graduação no exterior. Para nós, de maneira especial, a questão das cotas no mercado de trabalho é fundamental, é mais importante, porque ela garante uma sobrevivência melhor e uma sobrevivência digna. Em todos os casos, sejam nas universidades, sejam nos concursos públicos, os negros participam igualmente, fazem a mesma prova, no mesmo dia, com uma diferença que um percentual que vai de 15% a 30% dessas vagas são disputados exclusivamente entre os negros. E aqueles que têm o melhor desempenho nessas provas é que classificados acabam sendo incorporados à universidade ou contratados para esses empregos que usam desse expediente. Superar o racismo é uma luta de todos nós, de todos os brasileiros. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, é preciso estar na linha de frente da luta contra o racismo. O movimento negro, através de seus membros, atuam das mais diversas maneiras, de palestras, de seminários, de teses, de manifestações públicas, com ações judiciais, procurando participar politicamente nas instâncias do Legislativo nacional, municipal e estadual, como também promove protestos abaixo-assinados e muitas formas de pressão contra as práticas de racismo que existem no Brasil. O que a gente espera é que nos próximos anos as pessoas se conscientizem que, para que haja um Brasil melhor para todos os brasileiros, é preciso que todos os brasileiros se empenhem no sentido de erradicar o racismo e de construir aqui uma sociedade mais igual, mais justa, como existe em tantos outros países aí fora. Os países europeus, por exemplo, o salário mínimo para o salário maior nunca supera 20, 30 ou 40 vezes. No Brasil,
o salário mínimo é de R$ 1.000 e o salário de um deputado é de 40 mil. Fora as vantagens todas que o deputado tem, que os senadores têm, que os políticos têm de modo geral. Comparado aos juízes, não tem base de comparação, porque um juiz pode ganhar 40, 80, 120, 600 mil sob a alegação de que são direitos que estão acumulados e não foram pagos. Então, essa é a grande... E podemos dizer o mesmo os membros das Forças Armadas, sobretudo os oficiais. Então, é preciso acabar com os privilégios no Brasil, porque os privilégios é que perpetuam o poder de poucos contra a grande maioria, e esses poucos, indubitavelmente, exercendo poder político e poder econômico, tendo todo tipo de privilégio para si e para suas famílias, sendo proprietário de todos os meios de produção, de todas as propriedades, enfim, e de todo o capital no Brasil, são brancos, beneficiários do escravismo, herdeiros do escravismo, herdeiros dos senhores de escravos, que lá assaltaram os nossos ancestrais na sua força de trabalho, acumularam riqueza e dão para os seus descendentes uma vida de conforto e de privilégios e impede por todos os meios que os negros e indígenas tenham os mesmos direitos. Essa é a luta do movimento negro, essa é a minha luta, e eu agradeço muito a jovem Ana Lívia, aluna do 9º ano do Colégio Clemente Pavão. Parabenizo de maneira especial e cumprimento os seus pais, a mamãe, o papai, e os seus colegas de classe e de escola, seus professores, esperando que essa mensagem tenha servido para vocês adquirirem um pouco mais de conhecimento sobre a situação do negro, a história do negro, a Lei 10.609, que não é implementada nas escolas, e ficamos à disposição caso vocês queiram, a qualquer momento, ir falar também pessoalmente para a escola e para os alunos. Um abraço e até uma próxima oportunidade.